Alô, galera, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo. E José Boto deu uma entrevista ao jornal espanhol falando sobre a estreia da seleção brasileira contra o Marrocos e também comentando as atuações dos jogadores do Flamengo, Lucas Paquetá e Danilo, nesse duelo. Lembrando que o Lucas Paquetá foi titular e o Danilo foi acionado no intervalo do jogo, na entrada de Ibáñez. Vamos também falar sobre Rian Roberto, atualização importante da venda do jogador. E tem novidade lá na seleção brasileira. Neymar foi a campo. Será que vai jogar contra o Haiti nessa sexta-feira? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Se quiser continuar se divertindo bastante lá na KTO, não demole, baixe o aplicativo da KTO, tem reconhecimento facial, sua vida fica muito mais fácil e tranquila com o aplicativo da KTO e lá você vai continuar. Ih, gol da França, rapaz. Pois é, gol da França. Estou gravando esse vídeo aqui no momento do jogo da França contra o Senegal. Adivinha quem fez o gol? É o cara, Mbappé, amigo. Não tem jeito, o cara joga demais, demais, demais. E lá na KTO você pode fazer sua fezinha em jogos como esse, da França contra o Senegal, e outros jogos também. Tem uma chuva de odão lá na KTO, tá? Então, aproveite e baixe o aplicativo. Galera, vamos para as informações, já que a gente está falando de seleção, Copa do Mundo. Nossa, belo gol do Mbappé. Vamos falar da seleção brasileira, que teve treino nessa terça-feira, treino fechado, e apenas familiares tiveram a possibilidade de acompanhar o treinamento. Eu confesso para vocês que eu não sei por que o Ancelotti fez isso. Eu particularmente sou totalmente contra. Os caras acabaram de jogar de uma maneira vexatória contra o Marrocos na estreia da competição. Tiveram folga, momento com familiares, aí permite entrar, enfim. Bom, é a minha opinião, mas hoje, terça-feira, a gente pôde ver algo pela primeira vez, desde quando a seleção de Ancelotti foi convocada. Neymar em campo, é isso mesmo, jogador que foi convocado, lesionado. Ah, sabia ou não? Não sei, mas foi convocado lesionado. O Ancelotti teve a possibilidade de fazer o corte dele, chamar um outro jogador. Não quis, bateu no peito, chamou a responsa, saiu jogando. Neymar tá lá e hoje, dia 16 de maio, amanhã completa um mês que Neymar não joga uma partida. O último jogo foi contra o Santos, quando ele sofreu a lesão na panturrilha. Ele foi a campo, mas treinou? Não. Ele fez lá, deu uns piquezinhos, os famosos tiros, né? Entre aspas, com um tênis de corrida. Depois colocou chuteira, enfim, deu uma corridinha ali. Tá longe ainda de voltar, não joga contra o Haiti, tá? Desfalque contra o Haiti. Dúvida contra a Escócia na outra quarta-feira. Então a gente está falando de um Neymar que está sendo trabalhado, pelo visto, para a fase mata-mata. E lembrando, galera, em 20 dias serão 5 jogos de mata-mata. Isso a seleção que chegar à final. Obviamente, se a seleção brasileira sonha em chegar à final, vai enfrentar essa dificuldade. Será que o Neymar terá condições? Vou além, já emendando no outro assunto aqui. Será que o Danilo, que é zagueiro e vai jogar de lateral, se for titular, terá condições físicas de jogar 5 jogos de mata-mata em 20 dias? Olha, vou ser sincero, eu estou cada vez mais pessimista em relação à seleção brasileira, ainda mais assistindo jogos como esse da França que eu estava assistindo, França jogando um bolão, Holanda e Japão jogando um bolão, estou muito pessimista. Mas o José Boto opinou sobre a estreia da seleção brasileira contra o Marrocos. Ele falou: gostei muito da seleção de Marrocos, por isso não me surpreende. E tampouco me surpreende que o Brasil tenha empatado. Não acho que seja um mau resultado, acho que é um bom resultado, inclusive para o Brasil. E um bom resultado para o Marrocos também. No fim, o resultado não me surpreende. Claro, o resultado não me surpreende. Eu sempre falei que o Marrocos ia bater de frente. Inclusive, eu disse que seria 2-2 aqui no canal Vene Casagrande. Quem me acompanha sabe disso. A questão é, o desempenho da seleção brasileira foi muito pior que o resultado, José Boto. Muito pior.
E para quem não se recorda, o Marrocos eliminou Portugal, seleção do José Boto, ele é português, na última Copa do Mundo. E ele disse: o empate não me surpreendeu pela qualidade de Marrocos, que todos conhecemos, e sobretudo nós, portugueses, pelo que nos fizeram no Mundial do Catar. É uma seleção realmente muito boa, bem organizada taticamente, com jogadores muito fortes, tecnicamente e muito rápidos, disse José Boto. Boto também analisou as chances do Brasil na Copa do Mundo e apontou que a seleção segue como favorito para conquistar o título. Acho que o Brasil, claro, sempre é um candidato pelo prestígio que tem. São jogadores excelentes e contam com um técnico que tem gente experiência, embora seja a sua primeira experiência à frente de uma seleção. Acho que Ancelotti e os jogadores são capazes de surpreender a todos que não creem muito no Brasil. Bom, no meu caso, né? Eu não tô crendo no Brasil não, José Boto. Não mesmo. E também por conta muito do Ancelotti. Embora seja um grande treinador, conquistou muita coisa na carreira dele, um dos mais vitoriosos da história do futebol, mas é a primeira vez que ele comanda uma seleção. E eu acho que ele está pecando justamente nisso, na tal da hierarquia, que é comum no dia a dia de um clube. Mas em seleção, sobretudo em Copa do Mundo, não é hierarquia, amigo. É momento. É momento. Tem que tirar Casemiro, tem que tirar o Ibanez, enfim, tem que tirar muita gente ali, mas ele não vai fazer isso, porque eu acho que ele vai manter a tal da hierarquia. Ó, o José Boto também comentou, galera, as atuações de Paquetá e Danilo. Acho que o Paquetá, assim como quase toda a seleção brasileira, teve uma atuação um pouco abaixo do esperado. Danilo entrou bem na partida, pois conseguiu conter o lado esquerdo do Marrocos, que era muito perigoso, e impediu o ataque por aquele lado. Essas são duas atuações que, embora não tenham sido excepcionais, acabaram sendo positivas. Gostei muito da seleção do Marrocos, por isso não me surpreende, tampouco me surpreende que o Brasil tenha empatado. Então, enfim, o José Boto opinando aí em relação às atuações de Paquetá e Danilo. E para finalizar, galera, Rian Roberto, enfim, finalizaram a troca de documentos, agora vai ter o famoso só falta assinar para o jogador se despedir e a venda ser concretizada em 10 milhões de euros. O Flamengo vai receber em 5 parcelas, sendo que uma é à vista, tá? Durante 3 anos. Então, no fim das contas, foi uma negociação maravilhosa para todos. Que o Rian Roberto seja feliz. O Flamengo recebe essa boa venda e aí o Flamengo consegue fazer essa venda aí, porque, entre aspas, ia perder o jogador de graça pelo contrato, né? Porque o contrato dele vai acabar em março de 2027, ele iria se despedir. Dito isso, galera, beijo pra vocês, vou finalizar o Jogo da França aqui, tamo junto e fui!